Então, a primeira coisa a se fazer para a criação de uma vacina é identificar o agente causador da doença, que no nosso caso é o coronavírus. O coronavírus ele usa seus espinhos para se conectar ao receptor ACE2 das células humanas. Uma vez que ele se conecta à célula, ele se reproduz. Depois disso, nós teremos outras 3 fases de desenvolvimento da vacina, que a primeira fase é a exploratória ou laboratorial, que ela é restrita aos laboratórios, e é o momento em que vão ser avaliados centenas ou até dezenas de moléculas para definir a melhor composição para a vacina. A segunda fase é a fase pré-clínica, que é depois de definir os melhores componentes para a vacina, vão ser realizados os testes em animais para comprovar os dados que foram obtidos nas experimentações in vitro. Por último, tem a fase 3, que é a fase clínica, é a testagem em seres humanos, e essa parte do processo é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é testar a segurança do produto, então são utilizados de 20 a 80 voluntários, geralmente adultos saudáveis. A segunda etapa é testar de novo a segurança e a eficácia do produto, então aí podem ser utilizados centenas de voluntários. A terceira etapa ela tem o objetivo de testar a segurança e a eficácia do produto, mas aí é somente no público-alvo e essa parte pode utilizar milhares de voluntários. Mesmo depois que a vacina ela for aprovada, ela vai continuar sendo monitorada para controlar possíveis reações adversas. O ventilador mecânico, ele é um aparelho médico que foi desenvolvido justamente na época de outra pandemia e agora ele está sendo muito usado na Covid-19. Ele é um computador acoplado a uma tela e uma turbina que mistura o oxigênio com outros gases e impulsiona essa mistura para os pulmões do paciente que não está conseguindo fazer isso com as próprias forças dele. Agora falando sobre o respirador mecânico, esse procedimento é só usado em casos extremos, quando precisa manter uma pessoa viva até que a doença passe. Ele pode exercer função do coração ou do pulmão para pacientes que perderam a função dos dois ou de um temporariamente. Ele tem uma bomba que faz a vez do coração e um oxigenador que faz a vez do pulmão. E agora eu vou falar um pouco sobre a diferença do ventilador e do respirador mecânico. O ventilador ele só fornece um fluxo de ar para o paciente, já o respirador não, ele é como se fosse um pulmão adicional. Agora eu vou ler aqui sobre os materiais que são usados na construção do respirador, porque ventilador eu já falei que é um computador acoplado a uma tela e uma turbina que faz a mistura do oxigênio com outros gases. Então eu vou falar sobre o respirador também. Os materiais usados são cânulas, circuitos, tubos e conectores, oxigenadores, trocador de calor, bomba de rolete, bladder e bomba centrífuga. Eu vou mostrar aqui uma foto do meu computador. Então, esse aqui é o ventilador mecânico, dá pra ver bem direitinho nessa foto o computador acoplado a uma tela e as turbinas. E aqui, desse lado, o respirador mecânico com os materiais usados na construção e uma foto aqui do lado. Os pacientes internados em UTI, eles têm um quadro clínico grave, bastante instável. Na maioria das vezes é necessário o uso de suporte ventilatório com respiradores e altas doses de medicamentos para controlar a pressão arterial e frequência cardíaca. Também pode ser necessário o uso de dispositivos para estabilizar pulmão, coração e rins. E também, caso necessário, terá que ser feita uma diálise para eliminar o excesso de fluidos no sangue. A legislação brasileira, ela lista 39 materiais que são considerados requisitos mínimos para o funcionamento de uma UTI. Como o coronavírus é uma doença altamente contagiosa, tem unidades intensivas que são mais sofisticadas, que fazem uso de câmaras de pressão negativa para impedir a contaminação do ar. Segundo os médicos, os equipamentos mais importantes são a cama hospitalar, o monitor multiparamétrico, a bomba de infusão, a máscara de nebulização e catéter de alto fluxo, o ventilador pulmonar mecânico, que no caso é o respirador, uma máquina de diálise, o desfibrilador e cardioversor e, por último, a câmara de pressão negativa. Contratação é quando já existe uma disponibilidade de leitos na iniciativa privada ou pública e o Estado
ou uma iniciativa privada contratam o uso. E a construção é, construir leitos através da implementação de hospitais ou de hospitais de campanha, que no caso é diferente porque são temporários. Bom, para abordar essas várias questões de infecções, fluxo de informações, treinamento de reanimação, serviço de avanço nas TI e o bem-estar psicológico da equipe, foram feitas algumas formulações para as UTIs em relação ao coronavírus. Então, essas que eu vou falar agora são uma delas. Foi feita uma vigilância aprimorada em relação a infecções para a equipe. Cuidados em relação à limpeza e ao isolamento, com uma escala de substituição para as mesmas pessoas não estarem indo sempre, para sempre terem esse rodízio de pessoas, mas para que elas também continuem tendo esse cuidado, tanto umas quanto as outras. A educação e a reeducação em equipamento individual e o uso entre os respiradores purificados com ar elétrico. O formulário de jalecos limpos para os profissionais de saúde antes dos serviços. Então, sempre tem que haver essa troca. É como se fosse as máscaras, a gente sempre tem que estar trocando. Ainda mais eles que convivem com muitas pessoas. As instalações apropriadas para o banho no final do turno. Então, é essa coisa que, como sempre, quando essas pessoas estão chegando, não tanto de hospitais, né? Mas pessoas que estão tendo que sair para trabalhar, chegam em casa, tomam logo banho, né? Antes de comerem alguma coisa, tocarem os familiares, enfim. Eles já tomam diretamente lá para prevenir que no caminho do hospital até em casa não corram nenhum risco de infectar os outros. O relatório apropriado de monitoramento da temperatura pelo menos 2 vezes no dia para cada funcionário. Eles também estão usando bastante essa parte virtual para fazerem reuniões com outros hospitais para terem mais ou menos pegarem as ideias dos outros, né, para verem como eles estão fazendo em relação a isso. Eles estão resumidamente se trocando ideias, né, para o melhor atendimento dos pacientes. Então, os 2 últimos tópicos, não menos importantes, são fornecimento especial de refeições e bebidas, até mesmo para motivação dos próprios funcionários, e proporcionar um apoio emocional, já que essa é uma situação bem complicada que todo mundo está vivendo, e principalmente eles que estão saindo todo dia de casa, arriscando as próprias vidas. Hospitais de campanha são hospitais temporários que são construídos para desafogar os leitos de pacientes com baixa complexidade, que são o quê? Os pacientes que precisam de internação, mas não precisam dos cuidados da UTI. E esses hospitais também cuidam de pacientes que tiveram alta da UTI, mas ainda não têm alta para ir para casa. Se os hospitais públicos entrarem em colapso, são os de campanha que vão começar a receber as pessoas que estão começando o tratamento. E por que eles vão ser tão úteis? Porque diminuindo a ocupação de pessoas de baixa complexidade vai evitar a contaminação de outros hospitais, inclusive os que não têm UTI. Como que vai funcionar esses hospitais? Os profissionais, eles vão ter todos os tipos de medicamentos para controlar sintomas e infecções. Não vai ter respiradores mecânicos, nem outros equipamentos motorizados. Os leitos vão ser separados de acordo com as características dos pacientes. Por exemplo, os casos confirmados vão ficar numa ala e os casos suspeitos em outra ala. E a evolução do paciente vai ser acompanhada constantemente até a sua saída. E lembrando, quem encaminha esses casos para lá são as unidades básicas de saúde que vão analisar cada caso. Bom, até o momento não existe nenhuma vacina ou medicamento específico para o coronavírus, então as abordagens que estão sendo feitas são baseadas por controlar os sintomas, prevenir de doenças e infecções. Então, eu e a Sofia, a gente vai dar alguns exemplos aqui de medicamentos que estão sendo usados e testados. A primeira, então, é a
dexametasona, que ela serve para aliviar inflamações e tratar de problemas imunossupressores, como a asma, a artrite, os reumatoides, entre muitos outros. E esse tipo de medicação, ele tem um alto poder anti-inflamatório e imunossupressor. E é uma versão sintética dos hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. Os anticorpos monoclonais são moléculas fabricadas em laboratórios que podem acabar imitando os anticorpos do sistema imunológico humano normal e podem ser usadas para atingir as células cancerianas que foram infectadas pelo vírus. A hidroxicloroquina e a cloroquina, ambas possuem fórmulas diferentes, mas eles levam a cloroquina como base. Os benefícios clínicos são parecidos, mas a hidroxicloroquina ela é considerada um pouco mais segura, já que o seu papel seria controlar a infecção, impedindo que o vírus ele se reproduza, que acaba modificando o pH da vesícula que está no interior da célula, enquanto a cloroquina ela possui um grande risco de uma arritmia cardíaca. A azitromicina ela é um antibiótico usado para combater doenças bacterianas e respiratórias. Uma pesquisa científica sugeriu que o uso da hidroxicloroquina com a azitromicina, elas juntas poderiam zerar uma carga viral em menos de 6 dias. Mas, no entanto, não existe nenhum estudo que comprove os benefícios dessa junção em pacientes com coronavírus. Remdesivir é um medicamento que foi feita uma análise de estudos lá nos Estados Unidos que indicam que pacientes tratados com esse remédio, eles se recuperam cerca de 4 dias antes dos demais. E a taxa de mortalidade entre os que usaram a medicação também já está sendo bem menor. Heparina. Segundo a Unifesp, o medicamento evita quadros de coagulação e também é capaz de dificultar a entrada do novo coronavírus nas células, mas os resultados ainda são preliminares. Corticoides. O uso ainda é bem controverso e não tem grandes estudos. Análises sugerem que o tratamento alivia a fibrose pulmonar, mas ele aumenta a carga viral, o tempo de internação e o risco de infecção secundária. Plasma. Os pesquisadores falam que o plasma, que é a parte líquida do sangue de quem já se curou, tem anticorpos. Para transformar isso em medicamento, ele seria coletado e testado de alguém que já teve e depois seria injetado em um novo paciente. No início, ele se adquire a imunidade passiva até que o próprio sistema imunológico gere seus anticorpos. Opinavir mais ritonavir em conjunto com interferon mais beta-1b e mais ribavirin. Uma pesquisa aponta que as combinações desses 4 antivirais foi mais segura e eficiente para aliviar os sintomas, mas os pesquisadores responsáveis ainda devem confirmar as evidências.